Nessa aula, você vai conhecer as suas necessidades fisiológicas. E depois, na aula de combinação dos alimentos, você vai aprender a traduzir isto em comida, do tipo castanhas, tomate, inhame, arroz com feijão, etc. Você não precisa virar um expert em nutrição. Aqui você vai entender o que você precisa e o que você não precisa comer para ter saúde, tá bom? Porque aqui você vai ver que tem nutrientes que a gente não está ingerindo em dose suficiente. Por uma falha da nutrição, eles tornaram vilão, como o caso da gordura, porque atualmente a gente ingere muito carboidrato de baixa qualidade. Claro, nem todos os carboidratos são ruins, inclusive a gente preparou uma outra aula, um outro módulo que nas próximas semanas você vai ver e você vai aprender sobre como escolher carboidratos bons. E, e infelizmente comemos muita gordura ruim também. E a gente, por isso, preparou um outro módulo que também ensina a você como escolher gorduras boas e incluí-las na sua alimentação. Porque as gorduras são muito importantes, gente. Elas não somente dão energia, mas os nossos hormônios precisam dela, o seu cérebro precisa dela. Então, aqui tem muita coisa que a gente não está ingerindo e aí surgem as doenças, né? Não é suficiente saber o que cortar, mas a gente também precisa saber o que incluir na nossa dieta. Então, por isso vou te dar essa aula rapidinho agora. Então, vamos ver quais são esses nutrientes que a gente precisa. São 3 grupos. O primeiro são os nutrientes chamados construtores. Quem são esses construtores? Vamos ver. Os construtores são macronutrientes e que, como o nome sugere, eles constroem os tecidos, eles constroem o nosso corpo físico, inclusive sangue, músculos, etc. E qual é a fonte desses construtores? São as proteínas. As proteínas a gente conhece, eles têm proteínas de origem vegetal, proteínas de origem animal. Aqui não vou entrar em detalhes porque na aula de combinação dos alimentos vou passar para vocês uma lista grande dessas proteínas para você aprender a combinar direitinho as proteínas, tá? Vamos ver o próximo grupo. Os próximos nutrientes são os reguladores. Eles são os reguladores, que são micronutrientes e, como o nome sugere, eles regulam o funcionamento do organismo e protegem o nosso corpo. São muito, muito importantes. E quais são esses reguladores? Eles são as vitaminas, minerais e fitonutrientes. As vitaminas, normalmente a gente em abundância acha nas frutas e verduras. Produtos de origem animal também contém, mas as frutas e verduras são uma fonte abundante desses nutrientes. E minerais você também acha em frutas, verduras e sal. Sal de boa qualidade, sal que tem magnésio, é muito importante para a nossa saúde. E tem um outro grupo que você talvez conheça um pouco menos, são os fitonutrientes. Esses fitonutrientes, para simplificar, eles são os nutrientes responsáveis, substâncias responsáveis pelas cores vibrantes dos alimentos, das frutas e verduras. Então, por isso entra a importância de, quando montar o seu prato, colocar uma variedade grande de cores, porque assim você vai garantir que você vai ter uma variedade maior desses fitonutrientes tão importantes. Muito bom. E vamos ver o terceiro grupo, que são os energéticos. Os energéticos são nutrientes, macronutrientes, e que eles fornecem energia para o nosso corpo, para as nossas células. E esses energéticos são as gorduras, carboidratos e as fibras. Aqui também não vou entrar em muitos detalhes porque a gente preparou, você vai ver nas próximas semanas, os módulos que a gente preparou sobre as gorduras e sobre os carboidratos.
É só vou deixar aqui uma ideia geral que as gorduras têm de origem animal e têm de origem vegetal. Os carboidratos que nós temos formam dois grupos, carboidratos de rápida ou lenta absorção e pode ser o carboidrato, normalmente é de origem vegetal. A exceção é o mel e leite. Deixei aqui o leite porque leite é um alimento interessante, especialmente para o bezerro, porque o leite contém proteína, contém carboidrato, contém gordura, é um alimento completo que dá é, é, que supre as necessidades do bichinho, do bezerro. E aqui tem um outro grupo de nutrientes que são as fibras. As fibras são carboidratos que a gente não digere e as fibras sempre são de origem vegetal e que elas são essenciais para a saúde, para o funcionamento correto das bactérias boas do nosso intestino. E na digestão, essas bactérias, durante a digestão dessas fibras, o processamento dessas fibras, eles geram enzimas e substâncias que o nosso organismo aproveita para, por exemplo, para construir os nossos hormônios ou as células. Então, as fibras são muito, muito importantes na nossa alimentação. Muitas pessoas acham que precisam comer muito, uma quantidade grande para ter os nutrientes necessários. Mas, claro, você vai consultar uma nutricionista sobre as suas necessidades pessoais, mas em geral, gente, nós comemos muito mais do que a gente precisa. A nossa alimentação moderna é uma abundância de comida, abundância de quantidade, e normalmente de baixa qualidade. O nosso foco aqui no programa é substituir a quantidade por qualidade. E você vai ver, quando você come alimentos nutritivos, você vai sentir menos fome e sobra mais energia. E, inclusive, comer muito não somente dificulta a sua digestão, mas também pesa muito no orçamento da família, né? Então, é isso, esses são os nutrientes importantes. Aí te vejo na aula de combinação dos alimentos, onde a gente coloca tudo isso na prática. Até já!